Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O próprio Marx, ele disse que a burguesia era uma classe revolucionária e com isso traz um monte de coisas, digamos assim, que mudaram o balanço de coisas na sociedade. Certo? Mas é claro que tudo vem de uma, digamos, confluência de fatores que ocorreram em especial durante a Idade Média Europeia. Porque quando se fala em burguesia, com exceção de países industrializados do Ocidente e de países industrializados do Oriente, como Japão e China, nós temos basicamente oligarquias, sejam elas militares que comandam o poder, como por exemplo na África, ou aristocracias como no Oriente Médio, certo? Onde há monarquias que controlam um produto único e que com isso usam para o seu poder militar, assim como também acontece na África. Eles controlam um poder único ou dividem com empresas amigas a divisão dos recursos do Estado e aí eles oferem seus lucros. Não, estou falando de uma classe que sim, é produtiva e que, como eu já disse, segundo o próprio Marx, é revolucionária por princípio. A burguesia, ela surge durante, como eu disse, da Idade Média, quando se tem um processo de pacificação, mais ou menos, na Europa, com o absolutismo, com a conclusão, digamos assim, do absolutismo lá no século XV. Certo? Você tem o poder centralizado nos estados, na figura do rei, e consequentemente você tem mais liberdade de transporte e maior liberdade de comércio, certo? Se paga-se menos impostos e se tem produtos mais baratos, o que permite oferir mais lucros. É claro que também ela tem coisas que vem também do Renascimento, que é concomitante, tá? O Renascimento, ele, para dar uma localização histórica, começa no século XIII, ou melhor, no século XII mesmo, os 1300, né? Na Itália, quando se começa um êxodo rural. E aí, por exemplo, se começa a surgir o individualismo pela separação antes do local de trabalho para o local onde a pessoa mora e depois onde os filhos moram, e separação dos cômodos. E tudo isso foi onde se principiou, além de, por exemplo, coisas como a peste negra, que devastou famílias inteiras do alto a baixo, e por aí vai. Que trouxe esse individualismo que também ajudou na influência da mentalidade burguesa, certo? E que é concomitante à Idade Média. Se não me engano, o Renascimento acaba com o saque de Roma em, se não me engano, 1540. Não lembro ao certo agora. Bom, mas enfim. Então, e também durante o Renascimento há uma modernização nos sistemas de cobrança, de uniformização de pesos e valores, porque o comércio ainda era mediterrâneo, certo? No século XV você já tem no século XVI, na época das grandes navegações, você já tem uma ideia de ir para a África com um comércio maior com o Oriente, portados intermediários, além dos produtos americanos, certo? Em especial, você tem as burguesias, principalmente comerciais, na época
das grandes navegações, onde eles financiavam isso, vindo que o Estado, que começou a financiar as primeiras navegações, conseguiam lucros exorbitantes, cortando os intermediários do Império Otomano, certo? E também concorrendo com as cidades de Gênova e de Veneza. Nesse interim, muitos genoveses se mudaram para a Península Ibérica, Espanha e Portugal, e lá para realizar investimentos, assim como também, por exemplo, na Holanda. Perfeito? Na Holanda eles vão ser mais bem-sucedidos, principalmente por ter um poder central enfraquecido, né? Ela é uma zona de ocupação do Império Espanhol e que se revolta por se tornar protestante. E lá surge uma monarquia, mas que mesmo assim não era lá uma Brastemp em termos de força e de influência, certo? E nisso a iniciativa privada dos holandeses cresce muito rápido. E a burguesia começa a ganhar dinheiro com esse comércio, começa a ganhar poder, e o que vai dar muito mais lucro para ela, principalmente vindo da Inglaterra, na verdade dos Estados Unidos, recém-separados da Inglaterra, será a Revolução Industrial com suas máquinas a vapor, certo? Isso daí vai permitir uma ascensão social muito maior. Teve gente, aquele negócio, quem cresceu, quem cresceu, paciência. Mas teve gente que saiu da pobreza também por causa da Revolução Industrial, sim. E se aburguesou. E nisso se queria chegar ao ideal, que era o quê? A ideia de nobreza. Bom, no começo começou com os casamentos arranjados, né? Às vezes tinha um nobre falido com um burguês rico, até que com o tempo e as revoluções burguesas, como a gloriosa e a francesa, perdeu-se parte desse envolvimento, certo? Então, e aí com as revoluções burguesas começa-se a assumir o poder, em especial com a francesa, com a eliminação disso. E aí que entra a parte que eu quero chegar. Quando se fala em movimentos woke ou de movimentos que são apoiados por grandes corporações, por grandes fundações de bilionários de diversas partes do mundo, é exatamente disso que estamos falando, de burguesia como classe revolucionária. Como a ideia dela foi sempre se inovar, ela que financiou, por exemplo, coisas como revolução científica, digamos assim, ela sempre teve esse viés progressista. E digamos assim, até no caso de, por exemplo, gente burguesa querer melhorar a condição de vida dos pobres, o que não é de modo algum errado. Mas assim, em alguns casos o que acontece é basicamente ir na favela e pintar, por exemplo, as casas de roxo ou coloridas, ao invés de sanar os problemas de lá, por exemplo, fazer uma água encanada, fazer um sistema de esgoto, uma água encanada, uma luz elétrica a baixo custo, por aí vai, certo? Então, assim, mas a burguesia sempre pensou nisso. E assim, ela também é o tipo de a burguesia são revolucionários no sentido de que eles são os primeiros a propor
as mudanças e os últimos a aplicá-las, certo? Por exemplo, é o caso do amor romântico. Apesar dele começar no fim amor no século XI, ainda na Idade Média, para diferenciar o amor dos nobres para o amor dos plebeus, a burguesia vai trazer o amor romântico de casar, ter filhos com aquela pessoa especial, né? E que no romantismo se tem, na literatura romântica se tem de modo exacerbado os amores, tem até a fase de ultra-românticos, e aí os egóticos, como por exemplo Álvares de Azevedo. E aí depois se tem o romance realista com Machado de Assis, entre outros, até chegar ao nosso Nelson Rodrigues, certo? Aonde, e não que não houvesse outros, como por exemplo o Dostoiévski no Noites Brancas, Turgenev do Homem Supérfluo, onde o homem apaixonado é esquecido. Mas apesar de não ser de países ainda, como se diz, aburguesados, assim, onde houve, por exemplo, uma sociedade, onde há sociedades urbanas, eles refletem esse estilo de época, certo? Então, assim, tudo isso que a gente vê, todo esse incentivo a isso, não é apenas para ganhar dinheiro, mas também é porque esse apoio a causas ambientais, que eles são os últimos a adotar, né? Que eles querem os pobres, porque eles não se veem como problema, mas como a solução. Então, por isso, você consumindo o seu chocolate que foi coletado por uma criança na Gâmbia, que se ela não fizer isso, ela morre de fome, é para elas visto como algo perigoso, enquanto você só quer comer um chocolate, certo? Então, por isso que a burguesia é uma classe de fato revolucionária, mas que de fato também é a última a ver os seus erros. Obrigado.